Pronto, então vamos começar. Voltamos finalmente, depois de uma pausa muito grande, ao nosso curso de Filosofia Tomista. Continuamos no segundo módulo, portanto, de Introdução à Filosofia. Vamos para a quarta aula e, como de costume, começamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inefável Criador, que do tesouro da tua sabedoria designaste 3 hierarquias de anjos e as colocaste admiravelmente ordenadas acima do seu empíreo e distribuíste com a maior elegância as partes do universo, tu, que és chamado verdadeira fonte e princípio supereminente da luz e da sabedoria, digna-te a infundir um raio da tua claridade sob as duplas trevas em que nasci, a do pecado e a da ignorância. Tu, que tornas as línguas dos mudos eloquentes, instrui a minha língua e infunde a graça da tua bênção nos meus lábios. Dá-me uma inteligência aguda, capacidade para reter, disciplina e facilidade para aprender, subtileza para interpretar, abundante graça para falar. Instrui o começo, dirige o progresso, completa o final. Tu, que és verdadeiro Deus e homem, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, vamos para a quarta aula, em que vamos falar de 2 coisas que de si não estão relacionadas. Portanto, no manual que nós estamos a seguir, elas até pertencem a 2 capítulos diferentes. As propriedades da filosofia, vamos descrever algumas características da filosofia, e depois os estados da filosofia, os modos, as maneiras em que a filosofia, que já vimos que é uma ciência, a maneira como ela existe na nossa alma. Devemos de chegar lá, ok? Então, quanto às propriedades da filosofia, aquilo que nós vamos fazer é, nós vamos ser sistemáticos, mas não vamos ser exaustivos. Portanto, não é que não há mais nenhuma característica que se pudesse dizer da filosofia e estão todas aqui, ok? Mas elas vão ter uma certa ordem e vão estar justificadas e vamos andar à volta do que é a filosofia, algumas características soltas para nos ajudar a perceber o essencial. Ok. E, portanto, estas propriedades podemos também chamar-lhe marcas. Okay? Daquilo que nós estivemos a ver até agora, que é a filosofia, seguem-se algumas características que nos ajudam sobretudo a tentar perceber quais é que são os sistemas ou as doutrinas filosóficas que são realmente filosóficas. Okay? Portanto, cada sistema é filosófico e cada doutrina de cada sistema vai-se erguer ou cair segundo a evidência que o suporta. Não é porque segue estas marcas ou não segue estas marcas, não é porque tem estas características que vamos ver ou porque não tem estas características, mas estas marcas, estas características ajudam-nos a fazer um diagnóstico, um prognóstico, ok? Prima facie, à primeira vista, à partida. Porquê? Porque é que isto é útil? Porque é impossível nós analisarmos com rigor todos os sistemas filosóficos para depois disso decidir, é aquele que eu vou seguir. Okay? Nós não conseguimos fazer isto. E, portanto, estas notas, estas marcas que vêm, já vamos ver quais é que são, vêm daquilo que significa, daquilo que é a filosofia, vão nos ajudar a identificar aqueles que são, de facto, sistemas filosóficos e aqueles que são outra coisa qualquer. Ok. Então, aqui está o sistema geral, okay? com as características que nós vamos ver. As propriedades de uma filosofia genuína são
que ela é vivificada pelos princípios da razão, ela é evidencial e ela é ontológica. Nós já vimos estas três coisas, ok? Portanto, o nosso conhecimento da realidade, nós até comparamos a visão, que precisa da luz natural, com a razão, que vai precisar da luz dos princípios da razão. Ela é vivificada ou iluminada pelos princípios da razão. Parte de evidências, okay? Parte da realidade, das evidências, e é um conhecimento que nós falamos destes conceitos de redução, análise, que reduz até ao ser ou analisa em termos de ser. Okay? Não sei se lembram aquelas perguntinhas, aquela brincadeira que eu fiz da professora de geometria que fica a discutir, ficam a fazer perguntas e perguntas o que é o triângulo, e quando chega ao ponto de falar de extensão, para o professor de matemática, de geometria, a extensão é uma coisa que tem a ver com a imaginação, com o ser imaginário, mas se nós perguntarmos a alguém que seja de filosofia, alguém que se preocupe com a natureza, um cientista também, essa redução tem que ser feita até à realidade. Okay. É isso que significa ser ontológica. Ontos, em grego significa ser, ente. Okay. E destas três, que são as principais, vão-se seguir as outras, que são explicitações, se quisermos. Okay? Portanto, estas três seguem-se daquilo que significa essencialmente ser um sistema filosófico, okay? Que é vivificada pelos princípios, é aquilo que vivifica, é aquilo que dá vida, é aquilo que põe em movimento. Evidencial é a evidência de onde parte e o ser é para onde vai. Okay? O ponto de partida do raciocínio são as evidências, o ponto de chegada vai ser o ser, as causas reais. Okay. E agora, o que nós vamos ver é ver cada uma destas características. Ok, então, primeira característica. A filosofia genuína, verdadeira, é vivificada pelos princípios da razão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os princípios da razão, na medida em que são entendidos por nós e que se suportam na realidade, são o motor e guia do intelecto quando exercitamos o ato filosófico, portanto, quando tentamos conhecer as causas das coisas. Portanto, é de importância capital que os princípios sejam corretamente entendidos e que estejam firmemente suportados. Okay? Por esta razão, Aristóteles diz que pertence ao filósofo ser prolixo, não é? Falar em abundância, estender-se no discurso em abundância acerca dos princípios. Isto porque, tal como a visão requer que as lâmpadas sejam claras, que as lâmpadas irradiem o objeto de modo a levar os raios coloridos até ao olho, continuamos sempre com a metáfora da visão, o filósofo precisa que os princípios sejam claramente entendidos e também que eles estejam firmemente sustentados. E tal como aquele que vê se preocupa com as lâmpadas, não é? Portanto, se a lâmpada tem uma frequência demasiado baixa e nós vamos-la piscar, vamos lá arranjá-la, ou se a lâmpada funde, nós vamos trocar a lâmpada. Assim também, o filósofo mostra um profundo cuidado com os princípios, porque sem eles ficamos cegos. Se eu esquecer os princípios da razão e começar só a dizer palavras da boca para fora, vamos ficar cegos, vamos começar a dizer blá blá blá. Okay. Este cego é evidentemente metafórico, ficamos cegos de causas, não é? Não conseguimos ver as causas, tal como o cego não consegue ver as cores. Ou seja, ficamos incapazes de exercitar o ato filosófico. Okay. E tal como aquele que vê exerce a sua visão trazendo as coisas para perto da lâmpada, eu antes de começar a aula pus aqui a lâmpada mais perto para iluminar um bocadinho melhor, trazendo as coisas para perto da lâmpada ou levando a lâmpada para perto das coisas, assim também o filósofo exerce a sua visão filosófica, trazendo as coisas para junto dos princípios ou os princípios para junto das coisas, para iluminar os factos. Isto é um adágio escolástico
nas ciências toda a luz vem dos princípios. Portanto, um filósofo genuíno, habitualmente não significa de vez em quando em filosofia, ok? Significa por hábito, temos esta predisposição estável, já vamos ver com mais calma o que é um hábito. O filósofo habitualmente reduz tudo aos primeiros princípios e, portanto, toda a filosofia é informada, recebe a sua forma, a sua estrutura, e é vivificada, recebe o seu dinamismo interno, a sua vida, pelos princípios da razão, cuja luz é, por assim dizer, por expressão, a alma da filosofia. Pronto, isto era o primeiro. Okay? A filosofia genuína é vivificada pelos princípios. E agora vamos ver algumas coisas, algumas subcategorias que se seguem a esta. Ou seja, seguem sempre todas da relação íntima entre filosofia e ser vivificado pelos princípios. Primeiro, a filosofia é preocupada com os princípios. A filosofia recebe a sua vida dos princípios, okay? E, portanto, um bom filósofo vai sempre estar preocupado em compreender corretamente os princípios e em estar certo da sua verdade. O filósofo, se nós lermos um tratado de São Tomás, se nós lermos tratados de Aristóteles, de filosofia clássica, vamos ver que, para nós até é uma seca, nós queremos que ele chegue finalmente às conclusões, mas ele dedica muito do seu trabalho a formular exatamente os princípios, tentando tirá-los da obscuridade, que não sejam obscuros, que não sejam vagos, que não sejam confusos, okay? Porque, como Aristóteles diz e São Tomás cita, um pequeno erro nos princípios vai causar um grande erro nas conclusões. E, portanto, há muitos maus filósofos, né, que são escritores. Eu ponho maus filósofos entre aspas, porque a verdade é que, estritamente falando, não são filósofos. Ensinam filosofia ou escrevem sobre temas filosóficos, mas eles nunca ou muito raramente falam dos princípios ou reduzem as suas conclusões a princípios claramente enunciados, ou defendem os princípios subjacentes àquilo que estão a ensinar, ou sequer formulam os princípios. Okay? Estes filósofos podem ser imensamente cultos, mas não mostram ter um verdadeiro espírito filosófico. Okay? Não estou a mandar bocas a nenhum em particular, porque qualquer filósofo contemporâneo serve. Mas o ponto aqui é, recordando o início, isto não são princípios que eu estou a dizer, né? São conclusões. Portanto, não é por causa disto que aquela filosofia é má. Por aquela filosofia ser má, isto acontece. Que não está preocupada com os princípios. Que não vai falar dos princípios, que não vai enunciar os princípios com clareza. Mas para nós que não estamos a formular os princípios, mas estamos só a receber a doutrina, isto é um sinal, uma marca imediata de que não é filosofia genuína. A segunda característica que se segue também da filosofia ser vivificada pelos princípios é que vai ser organicamente una. O que é que quer dizer isto? O título é una, é só uma, está unificada, mas é orgânica, é um organismo que tem partes. Okay? Não é que escreve um livro a dizer exatamente a mesma coisa. Tem partes diferentes, mas essas partes estão organicamente ligadas. Porquê? Porque vêm dos princípios, reduzem-se todas aos princípios. Então, um bom filósofo, por hábito, por disposição estável, reduz todas as coisas, todas as conclusões aos seus princípios, os seus ensinamentos vão ser coerentes do início ao fim. Tal como a realidade, que é governada pelos princípios, vai ser coerente consigo mesmo. Okay? Desculpem aqui, só ainda neste ponto da preocupação dos princípios, trazer uma ilustração que o padre Woodbury nos traz, que é, diz ele, vou citar, para usar uma ilustração simples, estes maus filósofos fazem lembrar aqueles agricultores que não mostram qualquer interesse na fertilidade do solo, que nunca procuram manter ou aumentar a sua fertilidade, que não fazem qualquer esforço para estabelecer ou reter um padrão alto da qualidade dos seus animais de quinta,
que nem estudam os efeitos dos diversos fertilizantes, nem o valor nutritivo das várias plantas, nem a arte da reprodução animal. E diz o padre Woodbury, tais agricultores podem viver no campo, podem viver do campo, mas não cultivam o campo. Okay? Portanto, estes filósofos podem viver da filosofia, podem viver nas universidades de filosofia, mas não fazem filosofia. Ok, voltando, desculpem. Organicamente uma. Os ensinamentos do bom filósofo são coerentes do início ao fim, tal como a realidade é coerente do início ao fim. A sua doutrina vai ser marcada por uma unidade de ordem, okay? Significa que as coisas estão ordenadas e por isso é que são umas. Embora as suas conclusões sejam muitas e ensinem muitas verdades. Okay? E nós sentimos, aqueles de nós, que espero que tenham sido todos, já experimentaram ler um bom livro que está a tentar argumentar alguma coisa, um bom artigo, um bom texto, nós sentimos alegria nesta coisa, não é? Que as coisas fazem sentido. Ou ouvimos uma boa homilia de um padre. A coisa tem princípio, meio e fim, reduz-se a um princípio essencial, do qual ele nos mostra várias conclusões que se seguem. Okay? E nós temos prazer nisto. Okay? Pronto. Porquê? Porque as coisas se tornam, evidentes ao nosso intelecto e nós absorvemos e adquirimos prazer por fazer isso. Okay. Porém, não é incomum ler livros escritos por escritores de assuntos filosóficos e descobrir que quase a única ligação entre as teses que estão dentro do livro é que estão dentro da mesma capa e contracapa. Mas, tirando isso, os seus ensinamentos não estão coordenados uns com os outros, não estão subordinados a uma verdade suprema e dominante, estão só justapostos. Não imitam a ordem da realidade. Porquê? Porque não seguem os princípios, não reduzem aos factos, não usam os princípios, também não absorvem a inteligibilidade, a verdade que está no mundo, na realidade. Isto é um princípio agora importante. As coisas são inteligíveis. Okay? Inteligíveis vem de inteligência, da nossa capacidade de absorver. Okay? Intelecto é a nossa capacidade de conhecer a verdade. Vem de ler entre as linhas, no fundo é o que quer dizer intelectus, ler para ler o que está dentro. E, portanto, as coisas são inteligíveis, são conhecíveis, absorvíveis pelo nosso intelecto, na medida em que são. O bom filósofo, ao chegar às supremas razões do ser, deste são, consegue chegar ao ser inteligível porque chegou ao ser. Ok. Portanto, o primeiro ponto é que a verdadeira filosofia é vivificada pelos princípios, e daqui vimos duas conclusões. Agora, o segundo ponto é que ela é evidencial, ou seja, é movida por evidências. Okay? Portanto, quando nós afirmamos ou negamos uma coisa, quando nós assentimos ou dissentimos de alguma coisa, devemos fazê-los baseados na evidência. E só na evidência. Não consoante o nosso desejo, eu queria muito que isto fosse verdade, ou a nossa emoção, esta frase dá-me prazer, dá-me alegria, dá-me paz, ou o nosso preconceito, ok? Há de certeza que isto vai ser assim, ou os sentimentos, ou a moda. Agora toda a gente é existencialista ou absurdista, portanto eu vou ser existencialista ou absurdista. A explicação é muito simples, é que nada disto é uma justificação, uma motivação filosófica. Tal como São Tomás comenta, em assuntos filosóficos, ou seja, em assuntos que pertencem à demonstração do intelecto, o argumento da autoridade é o pior. Okay? Ele não está a dizer que em teologia o argumento da autoridade é o pior, é o melhor. Mas em filosofia o argumento da autoridade é o pior. E, portanto, nós podemos adaptar as suas palavras e dizer que em assuntos filosóficos o desejo, a emoção, o preconceito, o sentimento e a moda, mesmo a moda entre os filósofos, não é argumento nenhum. E isto, desculpem, a quantidade de vezes que nós vemos uma ideia ser rejeitada porque foi dita no século XIII ou no século XIV e não foi dita a semana passada, é impressionante. Como diziam os antigos doutores escolásticos,
a opinião filosófica vale tanto como os argumentos que a suportam. Portanto, se eu tenho muitos argumentos para suportar uma ideia, então eu vou dar um maior assentimento a essa ideia. Ou se eu só tenho um, mas é definitivo, é evidente, então eu vou suportar essa ideia. Okay. Então, tal como a afirmação e a negação devem ser feitas quando a evidência o justificar, diz São Tomás, é do estúpido não admitir aquilo que manifestamente se deve admitir. Portanto, quando nós não temos evidência, não devemos admitir as coisas, devemos abster-nos de emitir um juízo, mas quando uma coisa evidentemente, manifestamente se deve admitir, então nós devemos admitir, é estúpido não o fazer. Okay? O Aristóteles diz uma coisa parecida na física. A certa altura aparece no raciocínio dele aparece a pergunta: mas as coisas têm mesmo naturezas? Movem-se mesmo? E ele diz: isto não dá para demonstrar, porque quando eu demonstro uma coisa, vou de coisas mais evidentes para coisas menos evidentes. Se alguém quer que eu demonstre uma coisa como existe movimento, as coisas transformam-se, o que é que eu vou usar de mais evidente? Okay? Portanto, tentar demonstrar isto é estúpido, não, é perder tempo. Assim também devemos abster-nos de afirmar e negar quando a evidência falta. Okay. Isto porque o motivo, aquilo que move a mente a exercer o ato filosófico e que guia a mente nesse ato é a luz dos princípios da razão, e essa luz é a fonte da evidência filosófica. Portanto, quando nós não vemos evidência, quer dizer que não há luz, e portanto, se nós nos movermos, vamos cair num poço. Ok. Agora, deste segundo caráter evidencial, vão-nos seguir-se algumas outras características. A primeira é que a filosofia vai em linha com o bom senso. As coisas, os princípios da razão e as causas das coisas são já, em certa medida, evidentes ao senso comum. Okay? Não é que todos os não-filósofos são idiotas e não têm noção alguma de qual é que é, quais é que são as causas das coisas. Pelo senso comum, portanto, é já alcançada uma penetração inicial e espontânea, né, não premeditada, da realidade, inclusivamente das suas causas. Vários de vocês, pelo menos antes deste curso, não estudaram muita filosofia e já tinham uma penetração, já tinham uma consciência das causas, okay, da realidade. Por isso, dado que tanto o senso comum como a filosofia são apreensões da realidade, a filosofia não pode proceder rejeitando o senso comum. Okay? Já vamos ver. Por vezes acontece que nós temos de rejeitar o senso comum. Não é? Por isso é que o senso comum é um conhecimento confuso e impreciso. Mas isso não é a maneira de proceder. Okay? Antes, pelo contrário, embora a filosofia seja distinta do senso comum, tanto quanto possível, permanece em continuidade com ele. Portanto, não é tarefa do filósofo descartar o conhecimento adquirido pelo senso comum e construir um sistema divorciado do senso comum, embora, por vezes, seja preciso refinar, precisar tornar mais preciso e até corrigir o senso comum. Mas, pelo contrário, a tarefa da filosofia é continuar e aperfeiçoar a compreensão inicial do real. Okay? Exemplo. Eu acho que Berkeley não é um filósofo muito conhecido, mas pelo menos o David Hume estuda-se no secundário, portanto, alguns devem ter ouvido falar do Sr. David Hume, que tenta, lá com os seus argumentos, dizer que nós não podemos saber que se eu puser uma sardinha no fogo, a sardinha aquece por causa do fogo. Okay? Ele acha que eu vejo o fogo, tudo bem, e eu vejo a sardinha a ficar quente, tudo bem, mas eu não vejo a causalidade entre uma e outra, e portanto eu não posso concluir que é por causa de uma que outra acontece. Okay? Isto é uma filosofia que está a romper com o senso comum. Okay? E leva a coisas bastante absurdas que não interessam agora.
este não é o trabalho do filósofo. Não que, por acaso, o David Hume tem uma história de vida que talvez nos faça suspeitar que ele estava a tentar contrariar o senso comum porque tinha prazer em contrariar o senso comum. Mas a questão não é se o filósofo faz isso de propósito ou não, é que está a fazer isso. Ok? Pronto. Isto não é para dizer, e vai ser a característica que vem a seguir, que a filosofia não seja crítica. A filosofia é crítica e vamos criticar o senso comum. O senso comum é o ponto de partida de onde nós vamos começar quando fazemos uma investigação, mas agora vamos ter de ser críticos sobre ele. Okay? Ou seja, dado que a filosofia segue a evidência, é sempre o ponto de partida, deve peneirar as evidências genuínas. Há várias coisas que aparecem, que nós vemos, é daí que vem a palavra evidência, e algumas são só aparências e outras são a realidade. E, portanto, faz parte do trabalho do filósofo peneirar, tentar distinguir, discernir esta diferença. Portanto, não pode aceitar opiniões pouco fundamentadas, mais uma vez, nem porque estão na moda, nem porque lhe vão dar muita reputação de original ou de pensamento livre, nem porque lhe vão alcançar o aplauso da multidão. Okay? E para uma doutrina ou um sistema filosófico, ser original não é um elogio. Okay? Dizia o Maritain, a originalidade é uma virtude na arte, não é uma virtude na ciência. Então o que é um elogio para uma doutrina ou para um sistema filosófico? É ser verdadeiro e ser profundo. Isto é que é um elogio. Se eu quiser elogiar um filósofo, ele disse coisas que são verdadeiras e coisas que são profundas. Dizer coisas que são verdadeiras e não são profundas, qualquer um diz. Okay? Hoje é quinta-feira. Já não. Dizer coisas que são profundas e não são verdadeiras, também qualquer um diz. Pronto. Portanto, o filósofo, tal como deve ser crítico daquilo que os homens à sua volta comumente pensam, tal como deve tomar uma atitude crítica quanto às teorias filosóficas daqueles que ensinaram antes dele, okay? Incluindo São Tomás de Aquino, incluindo Aristóteles, deve também ser crítico dos seus próprios processos de pensamento e das suas próprias opiniões. Por isso é que o filósofo, se não estuda lógica, não vai fazer filosofia nenhuma. Portanto, o filósofo deve ser um questionador, estar sempre a questionar-se a si mesmo sobre a validade dos seus raciocínios e a solidez dos seus pressupostos. Isto não quer dizer que tem de ser cético ou cínico, nem adotar uma atitude de dúvida doutrinária cautelosa ou exercitada, em relação a todas as coisas. Não é que nós... A doutrina, o que isto quer dizer, não é a dúvida, ok? A dúvida é o meio que nós vamos usar para garantir o rigor do pensamento. Portanto, quando a evidência suporta a certeza, o filósofo genuíno tem a certeza. Ser dogmático onde há certeza é igualmente a marca de um bom filósofo. Okay? Dar o seu assentimento quando há evidência, não dar o seu assentimento quando não há evidência, dar o seu não sei talvez, quando a evidência é não sei talvez. Por isso é que os filósofos não se dão bem em entrevistas em direto à SIC durante a noite em que se faz perguntas à queima-roupa e não se pode pensar sobre os assuntos. Ok, então a filosofia também é realista. Porquê? Porque parte da realidade. As coisas são-nos... É a realidade, são as coisas que nos são evidentes, ok? A palavra coisa, em latim, é res, e por isso é que nós passamos de realismo para coisas, ok? A realidade são as coisas. A realidade é-nos evidente, se calhar deveria ter posto assim. Então a filosofia, e qualquer género de pensamento, não só a filosofia, faz bem quando aceita as coisas, quando se subordina a si mesmo às coisas, quando aceita o testemunho que as coisas dão de si mesmos e quando segue os contornos daquilo que a realidade nos mostra. O filósofo é, primariamente, antes de mais, um investigador, ou um inspetor, ou um explorador, ou um batedor, né, que vai explorar antes do ataque, ou um especulador, né, que olha para as coisas. Não é nem um fazedor, nem um criador, nem um artista.
Não há nada de mal dos fazedores, os criadores e o artista, mas não é isso que o filósofo faz. O filósofo não está a tentar pensar qual é que era a melhor ordem das coisas para a realidade. Era assim, agora vou exportar isto na realidade e vou forçar a minha interpretação, o meu desejo na realidade. Não, o filósofo está a tentar compreender a realidade tal como ela é. A tarefa primária do filósofo é conhecer o que as coisas são, para que as coisas são, como é que as coisas são, porque é que as coisas são. Okay? Conhecer a realidade, tal como ela se nos oferece. A filosofia, por ser evidencial, por vir das evidências, também é universal. Ou seja, o filósofo deve ter em conta tudo o que seja evidente. E, portanto, aceita tudo o que for certo. Mesmo se for chato. Okay? Mesmo se trouxer muitos mistérios e muitos pontos de interrogação, o filósofo deve aceitar tudo o que for evidente. Nunca deve tentar resolver um problema negando um dos outros termos que são certos e evidentes no problema. Okay? Portanto, para o filósofo é certo que Deus existe, que Deus é omnisciente, okay? E portanto que Deus sabe o que é que eu vou almoçar amanhã. Isto é evidente para o filósofo. É um mau filósofo se disser por isso eu não sou livre. Porque também é evidente que eu sou livre. Okay? Não tenho dúvida nenhuma. Eu decidi levantar a mão, decidi levantar a outra. Isto são coisas que são evidentes. Eu depois tenho de ser críticas sobre elas, explicar e tentar justificar como é que as coisas se conectam. Mas é uma atitude de má filosofia, de um filósofo preguiçoso, que em vez de tentar resolver o problema, elimina um dos dados do problema, mesmo que seja óbvio que esse lado é verdadeiro. Não é? É evidente para mim que eu sou livre, ou é evidente que Deus existe e que é omnisciente, e eu vou negar uma das partes do problema. É como dizia o Sartre, que para eu poder ser livre, Deus não pode existir, ora, eu sou livre, logo Deus não existe. Okay. Portanto, o filósofo não foge do problema, não faz de conta que o problema não existe, tenta resolvê-lo. Okay. Evitar afundar-se, não é fundar-se, desculpa, afundar-se em Caríbdis, negando que Sila existe. O filósofo não pode fazer isto porque senão vai naufragar em Sila, nem deve evitar as rochas de Sila, ignorando os redemoinhos de Caríbdis, pois isso leva ao desastre em Caríbdis. Okay? Sila e Caríbdis são na Odisseia e na literatura clássica em geral, é umas rochas escarpadas e um remoinho, e o marinheiro tem que passar no meio, e é uma manobra muito difícil. E, portanto, uma pessoa tende sempre a ir mais perto do redemoinho e afundar-se, ou ir demasiado perto das rochas e encalhar. O filósofo tem que reconhecer ambos os obstáculos e evitá-los aos dois. Isso não consegue. Às vezes nós não conseguimos, admitimos que somos limitados. Okay? Ou que nós somos limitados. Eu, Gonçalo, sou limitado, mas São Tomás de Aquino não era. Ou nós somos todos limitados e o intelecto humano nunca vai conseguir resolver isto. E é isso o próximo ponto. É que uma verdadeira filosofia é sensível ao mistério. Okay? Na hierarquia dos intelectos, o intelecto humano é o mais baixinho de todos. Portanto, os anjos são melhores do que nós, e dentro dos anjos existe uma série, nós não sabemos quantos anjos é que existem, mas eles são cada vez uns melhores do que os outros e são todos melhores que nós. Deus nem se fala. E, portanto, o nosso intelecto finito é o mais baixo de todos. E, portanto, as coisas que de si são absolutamente, completamente inteligíveis, apresentam-se ao nosso intelecto com uma inteligibilidade limitada. Uma metáfora seria o morcego ou a toupeira que decide olhar para o sol. Não é que o sol não é iluminado, o sol é bastante iluminado. Os olhos da toupeira é que são demasiado fracos e, portanto, não vai conseguir ver isto. Okay? Portanto, há várias coisas que o intelecto humano não consegue perceber. Alguns porque
já têm tão pouco ser, tanta pouca existência, como é o caso, por exemplo, do mal, e por isso é que o mal é um problema na filosofia. Tem tão pouco ser, tão pouca existência, que é demasiado escuro para nós vermos, ou então, como Deus, tem demasiada luz, que é demasiado luminoso para nós vermos. Okay. E, portanto, diz Aristóteles, existe uma relação de proporcionalidade inversa entre as coisas que são inteligíveis, digamos, luminosas em si, e aquilo que o nosso intelecto consegue ver. As coisas que são maximamente inteligíveis em si mesmas são menos inteligíveis para nós. Exemplo, Deus é a coisa mais inteligível, mais evidente em si mesmo, mas para nós não conseguimos ver Deus diretamente. Nós precisamos de demonstrar, para demonstrarmos que Deus existe, precisamos de recorrer às coisas materiais. Uma pedrinha no meio da calçada, que de si é a coisa menos evidente que existe, para nós é mais evidente do que Deus. Okay. Então, dado que a filosofia deve seguir a evidência tal como ela se apresenta ao intelecto humano, sem ir para lá da evidência, sem andar à sua frente, sem fugir dos seus mistérios e dificuldades, negando um termo de um problema ou rejeitando a evidência, que foi o que vimos antes, porque nós não podemos nem andar para lá da evidência, nem negar a evidência, às vezes temos de estar preparados para aceitar coisas que são mistérios. Okay? Estes mistérios vão aparecer sobretudo quando nós começarmos a falar de teologia natural. Portanto, se vocês aguentarem no curso até daqui a 20 anos, quando nós chegarmos à parte da teologia natural, vão começar a ver isto a acontecer. Eu, pela filosofia, consigo ter a certeza absoluta de que eu sou livre, consigo ter a certeza absoluta de que Deus é omnisciente e, portanto, sabe, predestinou aquilo que eu vou fazer amanhã. Eu consigo ter a certeza absoluta de que estas coisas não são incompatíveis, mas exatamente depois como é que aquilo acontece eu já não faço ideia. Okay? Começo a fazer alguma ideia se abrir a minha alma à revelação de Deus e à fé, mas pelo intelecto, pela filosofia, não faço a mínima ideia. Okay. Por outras palavras, o real para o nosso intelecto é um chiaro-oscuro, não é? Uma coisa que é clara e oscura. Esta expressão vem do padre Garrigou Lagrange, que fala da realidade como um claro ou escuro. Há zonas que têm mais luz e nós percebemos melhor e outras têm menos luz, nós não percebemos tão bem. A filosofia deve ser caracterizada por uma sensibilidade ao mistério, isto é, o filósofo tem de ser humilde. Vimos há bocado, tem de ser dogmático quando tem certeza também. Okay? Não é, eu não sei, se calhar podemos ter 3, 4, 5 géneros. Não, aquilo que é evidente, em que há evidência, o filósofo é dogmático. Okay. Terceira característica, a filosofia é ontológica. Desculpa. O ato filosófico é o ato dos atos naturais, depois existem atos sobrenaturais que Deus pode inspirar em nós, mas dos atos naturais é o mais imperfeito do intelecto. Okay? Quando não é porque eu sou filósofo e, portanto, quer dizer que aquilo que eu faço é o ato de conhecer as coisas mais elevadas. Okay? Portanto, eu posso ser filósofo e nunca fazer isso direito, e uma pessoa que não é filósofa fazer isso muito melhor que eu. É o ato de tentar chegar às coisas mais elevadas. Através deste ato, o intelecto humano adquire e toma proveito de toda a inteligibilidade que as coisas oferecem ao nosso intelecto. Ou seja, está ali natural porque o ato de fé também é um ato do intelecto sobrenatural e é mais elevado. E é mais elevado precisamente porque o objeto desse ato é mais elevado. Okay? É esse o critério. Um ato do intelecto é conhecer alguma coisa. Quanto mais elevada a coisa que eu estou a conhecer, mais elevado é esse ato. Mas, dado que o intelecto é a faculdade do ser, ou seja, nós conhecemos o ser, tal como com a visão conhecemos a cor, as faculdades são tão inteligíveis, as coisas, são tão inteligíveis quanto são ser. E, portanto, o filósofo tem de proceder
reduzindo, ou seja, reconduzindo o seu objeto, aquilo que eu estou a tentar conhecer, não é? Estou a tentar conhecer o que é uma garrafa de plástico, tenho que tentar reconduzir este objeto ao ser, aquilo que significa ser, investigando e conhecendo o ente, o ser que está em tudo, okay? Assim tal como as suas razões, as suas causas, etc. Portanto, eu vou dizer a garrafa contém água, a água é um ser que tem extensão, a extensão é a dispersão do ser a partir da quantidade, ok? Portanto, eu vou fazer estas reduções, reconduções, vou pegar em seres muito complexos e vou decompô-los em partes mais pequenas, levando cada uma dessas partes até ao ser. E, portanto, um filósofo genuíno é, antes de mais, ontológico, reduz as coisas ao ser, não agatológico, ok? Agatos, em grego, ou melhor, agaton, quer dizer bem, nem calológico, kalon, em grego, quer dizer belo, nem voluntarista, não é a partir da vontade, nem pragmatista, através da praxis, nem empiriologista, através das características empíricas, é primariamente ontológico. Ou seja, reduz todas as coisas ao ser, explicando essas coisas segundo o modo de ser que se concretiza, que existe nelas. Não em termos da relação com a vontade, ou a liberdade, ou a ação, ou a utilidade, ou a experiência, ou outra coisa qualquer. Porque, no fim de contas, estas características todas, bem, voluntário, livre, prático, útil, supõem o caráter mais fundamental de ser. Para uma coisa ser boa, ser voluntária, ser livre, ser prática, essa coisa tem primeiro de ser. E, portanto, todas estas coisas, o bem, a bondade, a verdade, etc., são determinações posteriores do ente, são modos de ser. Ou seja, conclusão, a análise mais aprofundada da realidade é a sua análise até ao ser, até às razões do ser, as causas do ser. Okay. Deste ontológico seguem-se mais duas características. A filosofia é intelectualista. Okay? O ser, nós conhecemos o ser através do nosso intelecto, pelo facto de ele ser inteligível. E dado que a filosofia quer absorver, pela filosofia queremos absorver no nosso intelecto, tirar proveito desta inteligibilidade das coisas, a filosofia tem que dar primazia àquilo, à intelectualidade, à inteligibilidade das coisas. Okay? As coisas são inteligíveis na medida em que têm ser. A função da filosofia é absorver na mente, tirar proveito da inteligibilidade das coisas e, portanto, devemos dar primazia àquilo pela qual a inteligibilidade das coisas é absorvida. Ou seja, o intelecto. A filosofia genuína não é sensacionalista, não parte dos sentidos, não é voluntarista, é intelectualista. E, portanto, o filósofo preocupa-se em cultivar o intelecto, okay? Em ter uma vida intelectual. O intelecto, por algum motivo da filosofia moderna em diante, começou a ser mais ou menos parecido com uma máquina calculadora que nós temos dentro da cabeça. Mas o intelecto é aquilo através da qual nós podemos apreciar a beleza, por exemplo. É através do qual aquilo que nós vamos compreender o que é a bondade. É a potência da alma na qual está a fé também. Portanto, através de todas estas coisas, aperfeiçoando todas estas coisas, o filósofo, a pessoa, qualquer um de nós, aperfeiçoa o seu intelecto. Okay. E depois, a filosofia é sintética, faz síntese. Nós analisamos as coisas, ou seja, abrimos, e depois sintetizamos, voltamos a pôr juntos. Okay? O filósofo não é como aquela criança que quer muito saber como é que funciona o relógio da avó, então desfaz o relógio de cuco todo. Okay? Nós abrimos as coisas para compreender e no final voltamos a montar. Uma vez que a filosofia é uma absorção perfeita da inteligibilidade das coisas, perfeita na ordem do nosso intelecto, ou seja, dentro das nossas capacidades, a filosofia é aquela que é mais completa. Um anjo
olha para São Tomás de Aquino e ri-se, não é? Coitadinho. Dado que a filosofia é a absorção da realidade das coisas, deve ordenar todas as coisas até às suas causas mais elevadas. Okay? Portanto, volta a pôr as coisas, depois de abrir e de perceber os dinamismos internos e como é que cada uma destas coisas são modos de ser, o filósofo depois põe as coisas em ordem. Okay. E aqui está o esquema, resumo das coisas todas. Portanto, da definição que nós vimos de filosofia anteriormente, vemos que a filosofia é causada, recebe o seu dinamismo interno pelos princípios da razão, parte das evidências e vai até ao ser. Okay? Portanto, é vivificada pelos princípios, é evidencial, é ontológica. Porque é vivificada pelos princípios, então preocupa-se em cultivar os princípios, em entender, formular, reduzir as coisas até aos princípios, e tem uma unidade orgânica. Porque parte das evidências segue em linha, em continuidade com o senso comum, é crítica, procura as evidências para sustentar as suas opiniões, é realista, baseia-se nas coisas, na realidade, de onde vem a evidência, é universal, quer saber de todas as evidências, e é humilde, é sensível ao mistério, admite que não pode ir pela via mais fácil de recusar algumas evidências, então, por vezes, nós vamos dizer, não sei. Porque é ontológica, porque faz esta redução ao ente, ao ser. A filosofia preocupa-se, cultiva o intelecto e é sintética, ou seja, no final põe as coisas juntas na ordem correta, ordena as coisas. Podemos pôr ordenador em vez de sintética. Okay. Pronto, acabou a primeira parte. Vamos aos estados da filosofia. Que é uma palavra um bocado estranha, estados. Mas então, há dois estados da filosofia. O estado atual e o estado habitual. Ou seja, quando é um ato, uma ação, ou quando é um hábito. Então, uma vez que a filosofia é um conhecimento, é um tipo de conhecimento, e o conhecimento encontra-se, existe no intelecto humano, ou melhor, no intelecto, o nosso conhecimento no intelecto humano, é preciso distinguir dois estados nas quais a filosofia se encontra, porque o conhecimento no intelecto encontra-se em dois estados. Um estado atual, ou seja, quando nós estamos neste momento a exercitar filosofia, a fazer ações filosóficas, a fazer demonstrações, filosofia em ato, em ação, e o estado habitual, a filosofia em hábito. Okay? Dizer que é um hábito significa que eu tenho a capacidade, é como se fosse, eu tenho o poder de fazer filosofia. Okay? Portanto, eu já fiz, foi o tema do meu mestrado, o primeiro argumento de São Tomás para a existência de Deus. Já fiz essa demonstração, já exercitei isso em ato, exercitei repetidamente, estudei a fundo, e, portanto, agora, na minha alma, existe um hábito, existe uma capacidade para fazer essa demonstração. A qualquer momento eu sou capaz de fazer isso. Okay? Se me acordarem às 4 da manhã, Gonçalo, demonstra a existência de Deus. Eu, depois de acordar, consigo fazer isso. Okay? Não consigo demonstrar que a soma interna dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Isso eu já não consigo fazer. Não tenho esse hábito. Ok. Então. Desapareceu ali... está ali. Então, isto é uma coisa que já tinha aparecido na última aula, que já foi há algum tempo, portanto, se calhar já não nos recordamos, quando estávamos a falar da ciência em geral. Já vamos ver com mais calma o que é um hábito, portanto podemos deixar isto aqui de lado. Mas eu posso exercitar a operação de conhecer, neste momento eu estou a conhecer, okay? Portanto eu olho para as coisas que são móveis, vejo que faz parte daquilo que significa estar em movimento, dizer que é imperfeito, é incompleto, porque está a adquirir alguma coisa. E depois este conhecimento é iluminado pelos princípios da razão que me mostram claramente que tudo o que é imperfeito precisa de uma causa para a sua perfeição, para se tornar perfeito.
Porque se é imperfeito e está a adquirir perfeição, essa perfeição não pode vir do nada. É imperfeito, não tem essa perfeição está a aparecer, não pode vir do nada, portanto não pode ser ele próprio a dar-se essa perfeição porque não a tinha, portanto ela tem de vir de algum sítio. E daqui eu concluo que é preciso haver um primeiro motor que move todas as coisas e que está imóvel. Okay? É assim que se demonstra a existência de Deus. Tcharam! Uma coisa é quando eu faço esta operação, okay? Eu exercito este ato, estou a fazer filosofia, isto é filosofia, é conhecimento, é ciência a acontecer. Outra coisa é, já fiz esta demonstração, claro que está ali uma versão resumida e simplificada, como é evidente, mas eu faço esta demonstração e agora eu adquiro o poder da alma, a potência da alma que me permite voltar a fazê-la repetidamente. Okay. Então o que é um hábito? Um hábito é uma qualidade, que é uma característica. O texto do Aprofundamento Ligeiro falava do que eram as qualidades. Portanto, depois podem ir ver. O Aristóteles percebeu que existem 10 maneiras, 10 modos de ser. As coisas podem existir de 10 maneiras diferentes. Uma delas é a qualidade. 10 maneiras diferentes que não se podem reduzir, levar umas às outras. Uma delas é a qualidade, pela qual uma coisa está bem ou mal disposta, de maneira estável, em relação a alguma forma intrínseca. Esta é a definição. Okay? Vou pôr isto tudo, porque senão nunca mais. Okay. Então, exemplo, eu tenho, as virtudes são todas hábitos, ok? Está ali em baixo. Quando, se este hábito dispõe bem, chama-se virtude, se dispõe mal, chama-se vício. Portanto, se eu tiver o vício de ser mentiroso, significa que eu tenho, a minha alma, o meu intelecto, tem uma qualidade, a minha vontade, desculpa, não é o intelecto, não, neste caso não é um hábito do intelecto, é um hábito da vontade, a mentira, ser mentiroso. Tem uma qualidade, uma característica, pela qual está mal disposta, de maneira estável, a dizer a verdade. Okay? Tenho a capacidade de dizer a verdade, mas estou mal disposto para fazer esta ação. Okay? Eu, para falar, para dizer bom dia, tenho de me dispor a isso. Okay? Dispor significa pôr de determinada maneira. Portanto, eu tenho que me organizar interiormente para dizer bom dia. Qualquer ação que nós fazemos, precisamos de nos dispor a essa ação. Quando esta disposição se torna estável, a vontade fixa-se, ou o intelecto fixa-se à volta dessa disposição, essa disposição torna-se estável e, portanto, torna-se um hábito. Portanto, o Joãozinho, a primeira vez que mentiu aos pais, custou. Os pais sempre lhe disseram para não mentir, ele nunca tinha mentido, ele percebia que aquilo era uma coisa feia, a vontade dele tinha repugnância a fazer aquilo, e, portanto, ele teve que superar esse obstáculo para mentir. A segunda vez também, mas um bocadinho menos. A terceira vez também, mas um bocadinho menos. Até que chegou ao ponto em que o Joãozinho, à partida, já está disposto a mentir. Okay? Interiormente ele já tem todas as predisposições e, portanto, ele vai mentir facilmente, frequentemente. Já tem essa inclinação, ok? Tal como se eu tiver um plano inclinado e puser a bolinha à partida sem resistência já vai cair. Quando eu tenho um hábito, eu estou inclinado a realizar essa ação. Se uma pessoa for... Temos a casa em chamas e tenho o Tareco, que é o gato do Joãozinho, está lá dentro fechado. O Joãozinho vai a correr, salva o gato. O Joãozinho tem a virtude da coragem? Eu não sei. Ele fez uma ação corajosa, isso de certeza. Mas se ele tem essa disposição estável, ou se isso aconteceu só uma vez, eu não sei. Só por ver isso eu não sei. Okay? Então um hábito é uma disposição estável. Eu estou a dar exemplos de virtudes morais e, portanto, são hábitos da vontade. A ciência é um hábito do intelecto. Pela repetição de ações científicas, e eu adquiro aquela virtude, aquele hábito. Okay. Então, o Joãozinho tem uma alma, a não ser que a tenha vendido ao demónio, e mesmo aí continua a ter. Essa alma tem várias potências, várias capacidades, várias faculdades. Uma delas é o intelecto.
porque o Joãozinho tem o hábito filosófico, ou seja, tem uma disposição estável para realizar atos filosóficos, ou seja, demonstrações, o Joãozinho consegue fazer esta demonstração. Okay? Um ato filosófico do tipo 1, demonstração de algo pelas suas causas mais elevadas. O Joãozinho faz esta demonstração. Okay? Demonstrei que Deus existe. Okay. Quando o Joãozinho faz esta demonstração, isto produz na alma do Joãozinho, no seu intelecto, outra qualidade, que também é um hábito, mas é um hábito diferente, que agora dispõe o Joãozinho de maneira estável a realizar um ato filosófico do tipo 2, que é já não demonstrar, mas considerar alguma coisa pelas suas causas mais elevadas. Ok? Espero que seja claro. Uma coisa é a primeira vez em que eu vou demonstrar, okay? É um género de ação. Agora que eu demonstrei, imprimi na minha alma esta qualidade, eu sei isto, na minha memória, eu sei isto. Ter isto na minha memória significa, a palavra hábito é precisamente uma coisa que se tem. É o que significa. Significa que eu tenho isto no bolso e posso usar quando quiser. E, portanto, quando eu quiser, posso considerar esta coisa pelas suas causas mais elevadas. Eu vou deixar de poder fazer este ato filosófico quando perder esta qualidade. Desculpem, eu vou poder deixar de fazer o ato 2 quando perder o hábito 2. Como é que eu perco o hábito 2? Esqueci-me. Okay? Os hábitos adquirem-se, regra geral, pela repetição de ações. Eu nunca mais tentei fazer aquela demonstração, eu esqueci-me. E todos nós, de certeza, aprendemos imensa coisa na escola, que naquele momento nós adquirimos o hábito e fizemos o ato da demonstração, mas depois esquecemos. Okay? Portanto, fizemos o ato 1 e adquirimos o hábito 2, e, portanto, até ao teste, pelo menos, conseguimos fazer o ato 2. Depois do teste, demos descarga no autocolismo, perdemos o hábito, perdemos a disposição estável para considerar aquilo e, portanto, depois temos que andar a puxar pela cabeça, não, como é que era, será que era assim? Uma rocha magmática, é feita nos vulcões ou é feita, como é que é? Okay. Pronto. Isto é baseado numa história verídica. Ok. Então, vamos agora, isto foi para distinguir o que é um ato, o que é um hábito. Vamos ver um bocadinho o que é que são os atos e depois o que é que são os hábitos filosóficos. Então, um ato filosófico é o ato de conhecer as causas mais elevadas, de conhecer as coisas até às razões mais profundas do seu ser. E, portanto, a função do filósofo não é erguer uma construção artística ou poética divorciada à parte da realidade, mas sim seguir a realidade, permanecer agarrado à realidade, submeter a sua mente ao domínio, ao poder da realidade, aceitar o testemunho que a realidade dá de si mesma. O filósofo está obrigado, no sentido etimológico, está ligado, está preso à realidade. O ato filosófico é uma absorção da realidade pelo intelecto humano, aceitação da realidade até às suas causas mais profundas. Ok. E, portanto, nós podemos expressar a função, o papel da filosofia em relação à ordem. Falamos há bocado, a filosofia é sintética, o ato filosófico vai sintetizar, vai analisar e sintetizar, e, portanto, vai imprimir ordem na realidade. A ordem é a disposição ou o arranjo de muitas coisas diferentes, em referência, em relação a um primeiro. Não quer dizer que é o primeiro cronologicamente, okay? Quer dizer que é o primeiro na ordem. É o que causa a ordem dos outros. E, portanto, conhecer as coisas pelas suas causas mais altas é conhecer a ordem que existe nas coisas. Pois porque as coisas estão dispostas pela sua causa mais elevada, como em direção a um primeiro. Portanto, há uma ordem de coisas segundo a causalidade. E em toda a ordem de causalidade, a causa mais elevada é a primeira.
Okay? Portanto, Deus é a causa mais elevada, primeira de todas as coisas, e, portanto, é Ele que ordena todas as coisas, e todas as coisas estão ordenadas a Ele. A ordem universal, absoluta de todas as coisas. Mas depois, nas ordens particulares, vai haver uma causa primeira, exemplo, na construção de uma casa, a causa primeira é o arquiteto. Okay? E é daí que vem a palavra arquiteto. Tecton, em grego, é o construtor, o técnico. Arquitecton é o tecton mais elevado. Okay? Portanto, é o primeiro de todos. Okay. Logo, conhecer as coisas pelas causas mais elevadas é conhecer a ordem que está nas coisas. Ou, por exemplo, eu quero escrever um trabalho para a universidade, ou quero escrever um relatório para o trabalho, ou tenho uma carpintaria, quero construir uma cadeira, eu tenho que olhar qual é que é a finalidade desta coisa que eu estou a construir. É para as pessoas se sentarem e estarem confortáveis, ou é para as pessoas se sentarem e estarem confortáveis até ao ponto de adormecer, ou para... Okay? É para comunicar esta ideia. E, portanto, todas as coisas, a matéria que eu vou usar, a forma que eu vou dar, os instrumentos que eu vou utilizar, são ordenados para este fim último. Okay? É outro exemplo de ordenar as coisas pelas causas. Okay. Ora, nós podemos distinguir 4 tipos de ordem. Em relação ao nosso intelecto. Okay? O exemplo que eu acabei de dar de ordem é uma ordem de produção e não uma ordem de conhecimento. Okay? Só dei o exemplo para evidenciar. Mas então, a ordem em que a mente descobre, que a mente descobre nas coisas naturais, e isto é faz parte do domínio da filosofia especulativa, speculare, né? Significa espiar, reconhecer, explorar. Considerar, depois vem a ordem que a mente faz no seu próprio ato. Quando eu conheço, há uma ordem de coisas. Isto vai ser estudado pela lógica. A ordem que a mente faz ao ordenar a vontade, no ato da vontade, a ética. E a ordem que a mente faz para produzir coisas externas. Okay? Chama-se esta área da filosofia a poética. Okay? Estuda toda a arte. Poesis, em grego, é produção, em geral. Portanto, inclui os poemas, mas não só. Aliás, a palavra poema é vem de uma coisa produzida. Ok. Portanto, existem vários tipos, estas diferentes ordens, okay, vão dar origem a diferentes ciências filosóficas. Porque são ordens diferentes e, portanto, são tipos de atos diferentes que ordenam, que descobrem esta ordem. Já o hábito filosófico é o hábito de conhecer as coisas enquanto ordenadas às suas causas mais elevadas. O conhecimento no estado de hábito das coisas assim ordenadas. Okay? Portanto, não é que são duas coisas completamente diferentes, é só que esta mesma coisa, a filosofia, existe na nossa alma num estado atual de exercício, de estar a conhecer, e num estado habitual, está em repouso, está lá paradinho em stand-by até eu ligar a televisão. Okay? Porque já foram aparecendo as palavras ato e potência. Não é? Uma coisa, quando é em potência, significa que ainda não é, mas pode ser. Uma coisa que já é em ato significa que já é. Portanto, eu estou vestido de amarelo em ato e estou vestido de azul em potência. Okay? Posso estar vestido de azul, mas não estou. Um coelho está vivo em ato, está morto em potência, é um jantar em potência. Okay? A lua não é um jantar em potência, ela não pode tornar-se num jantar. Okay? A ideia de hábito, nós já vimos a definição rigorosa, mas uma coisa que nos pode ajudar a ter uma noção do que é que isto significa é
como se fosse um intermédio entre ato e potência. Não é um intermédio porque isso não existe. Num certo sentido está em ato, num certo sentido está em potência. Está em potência porque eu posso realizar aquele ato, mas não estou a realizar. Portanto, está em potência. Mas é um ato no sentido em que eu tenho a capacidade de realizar aquele ato. Okay? É diferente do aluno que pode realizar o ato de demonstrar que a raiz de 144, a raiz quadrada de 144 é 12. Pode, mas não tem essa capacidade. Pode no sentido em que tem um intelecto e, portanto, é capaz de estudar isso e de chegar aí. Isto é diferente do aluno que não está a fazer essa demonstração, mas tem a capacidade, está pronto para fazer essa demonstração. Okay? Portanto, uma coisa, quando nós usamos o termo habitual em filosofia ou teologia, significa que não está a ser usado em ato, mas a qualquer momento pode ser feito em ato. Okay? A capacidade de fazer o ato já está lá de maneira próxima, quase imediata. Enquanto se uma coisa for só em potência, então não quer dizer, não pode ser logo feita. Okay? Portanto, o hábito da filosofia, que na realidade é um conjunto de vários hábitos, porque há várias ciências filosóficas, cada uma delas é um hábito diferente, define-se, um conhecimento habitual, não atual, habitual. Também não é potencial, porque isso não é conhecimento nenhum. Um conhecimento habitual, pela qual o intelecto humano está bem disposto em si mesmo em relação ao ato de conhecer as coisas sob a luz natural dos princípios da razão pelas suas causas mais elevadas. Okay? Esta coisa do ato, o ato de conhecer, é o ato filosófico. O ato de conhecer as coisas sob a luz natural dos princípios da razão pelas suas causas mais elevadas. Isso é o ato filosófico. O que está antes é a definição de hábito. Okay? É um conhecimento que é habitual, ou seja, o intelecto humano está bem disposto em si mesmo em relação a esse ato. Está bem disposto, desculpem, de maneira estável, que já está incluído em habitual, não é só que está disposto de maneira geral. Okay. Ou seja, o hábito filosófico é uma qualidade, um conhecimento habitual que dá à mente uma prontidão para ser movida pelos princípios da razão ao ato filosófico e, portanto, é uma qualidade que torna o intelecto facilmente movível, né? Inclinado. Lembrem-se do exemplo, um plano inclinado, a bola cai sem resistência. Torna o intelecto facilmente movível pelos princípios para conhecer as causas mais elevadas. Ok. Já se me esqueci de alguma coisa. Porque dispõe bem, é uma virtude. Okay? Nós tínhamos visto, quando dispõe bem chama-se virtude, quando dispõe mal chama-se vício. A ciência, a filosofia é um tipo de ciência, a ciência é sempre uma virtude, okay? É uma virtude do intelecto. Ok. Só para realçar a diferença entre hábito e disposição. Quando nós ouvimos, às vezes estamos numa aula, ouvimos uma coisa, nós percebemos. Okay? Portanto, mesmo que eu não esteja a exercer o ato, eu agora fiquei com a disposição, mas no fim da aula, no dia a seguir, eu já não consigo reproduzir, significa que aquela disposição que eu tenho não é estável. O meu intelecto moldou-se à volta daquilo, mas depois voltou à posição normal e já não tem a capacidade de voltar ali. Ok? É a diferença entre disposição e hábito. Pronto. Então, tenho aqui, como sempre, as sugestões de aprofundamento. Eu peço-vos desculpa não conseguir arranjar em português muitas coisas, a culpa não é minha, mas consegui um em inglês e pronto. E depois, quem quiser aprender latim. Eu pensei em fazer, antes da lógica, fazer um curso de latim, mas depois também achei que já era demais. Ok, pronto, tenho aqui para aprofundar, saber ao menos alguma referência. Este livro sobre a própria filosofia, eu não sei, ele deve ter umas 500 páginas e é só sobre o que é filosofia. Portanto, de agora em diante ele vai estar ali para um aprofundamento mais profundo. Pronto, portanto, recapitulando,
nós vimos as propriedades da filosofia, ela é vivificada pelos princípios e por isso preocupa-se com eles e tem uma unidade orgânica, parte das evidências e, portanto, está em continuação com o senso comum, tem uma atitude crítica, nunca rejeita a realidade, preocupa-se com todas, é universal, todas as evidências e, portanto, é humilde, reconhece que às vezes não consegue perceber as causas sem rejeitar uma das evidências e reduz ao ser, é ontológico e, portanto, preocupa-se com o intelecto, que é aquilo que nos permite conhecer o ser e procura a ordem das coisas, é sintética. E depois vimos que ela existe no nosso intelecto, pode existir quer em ato, quando nós a exercitamos, quer em hábito, quando nós adquirimos essa disposição estável. Okay? Os hábitos intelectuais teóricos, também existem outros, mas ou melhor, a ciência, vamos dizer assim, adquire-se por repetição de hábitos, ou seja, por estudo. Eu vou estudar os textos de Aristóteles, vou estudar os textos de São Tomás, até ao ponto em que eu já não digo, eu tenho uma vaga noção de que o Aristóteles tinha 10 categorias, mas eu já não sei. Não, eu sei dizer na ponta da língua. São estas, 10 categorias. Ok? Ok. Alguns links úteis são os mesmos do costume. Se alguém ainda não estiver no grupo do WhatsApp e quiser estar, pronto. Como sempre, se alguém quiser fazer uma doação, são sempre bem-vindas e podem ajudar a melhorar a qualidade do curso, não só a qualidade visual e auditiva e essas coisas, mas também arranjar uma plataforma online, esse género de coisas. E hoje é a quarta aula, que significa que é a última oportunidade, se alguém ainda não disse, para dizer que quer o diploma, ok? Porquê? Porque quem quer diploma contam-se as presenças, não pode ter mais de 1/3 das faltas, isso significa que a partir de 4 faltas já não dá, portanto a partir da próxima aula já não dá, mas a partir de hoje ainda dá. Portanto, se alguém quiser, estão à vontade. E pronto, agora vamos passar para as perguntas. Deixem-me só